Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4. É a exposição que nós estamos fazendo da palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, nós estaremos meditando nos versículos 5 e 6 nessa noite. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Oremos. Pai bendito, graça te damos uma vez mais nessa noite, pelo privilégio de estar na sua santa presença. Nós humildemente pedimos ao Senhor que, através do teu Espírito Santo, as nossas mentes sejam iluminadas para que possamos compreender os versículos que acabamos de ler. Que o Senhor fale conosco poderosamente através da pregação do Santo Evangelho, da ministração da tua palavra. Que o teu nome seja glorificado. Que a nossa mente, o nosso coração estejam cativos à tua palavra. E que o Senhor receba a glória para si neste lugar. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, que humildemente, com muito tremor e temor, te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Nós estamos fazendo a exposição da primeira epístola do apóstolo Pedro, e nessa perícope, nessa passagem que nós estamos meditando, nós estamos tratando aqui sobre a mentalidade do sofrimento cristão. E nós, nos domingos passados, durante as ministrações, nós vimos dois pontos interessantes, os pontos anteriores, e nós refletimos sobre o chamado de Deus para abandonar o passado de pecado e as consequências de viver em um mundo que rejeita a luz de Cristo. É o que nós aprendemos nas ministrações passadas. Agora, chegamos ao momento de confrontar uma verdade que nós não podemos ignorar. No terceiro ponto dessa ministração, que é: Deus é o juiz final de todas as coisas. Hoje, vamos ser desafiados a olhar para a realidade do juízo de Deus e como essa verdade deve impactar as nossas vidas e as nossas escolhas e a missão que nós temos aqui nesta terra. Nós, neste momento, devemos preparar o nosso coração, porque veremos na palavra de Deus algo muito sério e que é inescapável e de eternas consequências. Que o Senhor nos dê entendimento e disposição para responder de maneira fiel ao chamado de Deus. Nosso ponto 3, que é a ministração de hoje, é baseado nesses versículos que eu acabei de ler. Os versículos 5 e 6 de 1 de Pedro, no capítulo 4. Nosso ponto 3, Deus, guarde isso. Deus é o juiz final de todas as coisas.
Nesses versículos 5 e 6, Pedro nos lembra de algo fundamental para a nossa caminhada cristã. Que Deus é juiz. E não é qualquer juiz. É o juiz final que decide todas as coisas. Deus, e somente Deus, tem autoridade para julgar tanto os vivos quanto os mortos. Só Ele tem poder e autoridade para julgar vivos e mortos. Este julgamento não é um mero conceito abstrato, ou seja, especulativo, imaterial, impalpável, que nós não podemos pegar. Este julgamento é uma realidade iminente que deve moldar a maneira como vivemos. Nos versículos anteriores, mais especificamente o versículo 4 desse capítulo, nós vemos que os homens ímpios blasfemam dos servos de Deus, da postura que os servos de Deus têm diante desse mundo corrompido. E no versículo 4 diz o seguinte: e achando estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Pedro afirma que aqueles que ainda vivem no pecado não apenas rejeitam os cristãos, mas falam contra eles com desprezo. E é o ponto que ele usa aqui: blasfemando de vós. Um jovem cristão ou uma jovem cristã que escolhe guardar a sua pureza para o casamento é ridicularizada pelos amigos na escola. Um trabalhador que se recusa a participar de esquemas corruptos no seu trabalho é perseguido pelo chefe e, às vezes, muitas das vezes, demitido. Uma dona de casa que protege o seu coração contra fofocas, maledicências e mais influências é alvo de zombarias das amigas. Ela quer ser uma santarrona. O mundo despreza aqueles que vivem em obediência à palavra de Deus, porque as suas vidas piedosas, as vidas piedosas dos crentes verdadeiros, denuncia quem vive nas trevas. Expõe a impiedade daqueles que não querem saber nada da palavra de Deus. A palavra blasfemar que o apóstolo Pedro utiliza aqui, blasfemando de vós, aqui indica insultos e calúnias, como se os crentes fossem tolos, porque não seguem mais o caminho do mundo que viviam no passado. Isso mostra como a santidade ofende aqueles que amam o pecado. Eles zombam, acusam e desprezam os que andam com Deus. Pois a luz da verdade expõe as trevas dessas pessoas. E isso fica muito claro em João, capítulo 3, versículo 19 ao 21. No Evangelho João, Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 3, versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
O Senhor Jesus não apenas trouxe a luz ao mundo, mas ele mesmo é a luz do mundo. Mas os homens rejeitaram essa luz porque amam as trevas. E isso é algo que você precisa aprender. O pecador não é neutro. O pecador, ele se apega ao mal. Ele odeia tudo que expõe a sua impiedade. O pecador não é uma vítima inocente, nem alguém que simplesmente não conhece a verdade. Não é isso. O pecador ama as trevas. Ele ama o pecado, porque as suas obras são ruins. Ele não tropeça no pecado por acaso. Ele se apega a ele. Muitas pessoas afirmam rejeitar Cristo por questões intelectuais. Dizem que precisam de mais provas, que a Bíblia tem contradições ou que a fé é irracional. Mas a verdade é outra. A rejeição de Cristo não é uma questão de falta de evidências, mas de um coração que não quer se submeter a Deus. De um coração que é inimigo de Deus e da sua palavra e de tudo aquilo que é bom. Em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre isso, no versículo de número 18. Romanos 1, 18, ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, eles conhecem a verdade sobre Deus, mas suprimem. Eles tentam eliminar, retirar a verdade, abolir a verdade, fazer desaparecer completamente a verdade. Porque não querem abandonar os seus pecados. O problema não está na mente dessas pessoas, está no coração. Eles rejeitam a Cristo porque Cristo exige arrependimento. Cristo exige submissão. E o pecador ama mais as suas trevas do que a luz. O pecador odeia a luz, porque a luz revela a sua impiedade. A luz revela a escravidão ao pecado. A luz revela e expõe a sua rebelião contra Deus e o seu orgulho. E é por isso que o evangelho sempre provoca uma reação. Quando o evangelho é pregado, se essa pessoa ama a luz, tem um apreço pela luz, ela crê no evangelho, ela aceita o evangelho, porque o seu coração foi mudado, trabalhado pelo Espírito Santo. Mas se ela rejeita a luz, essa reação é porque ela está evidenciando um coração que odeia a Deus. É por isso que o evangelho deve ser pregado. Aqueles que vivem no pecado não querem que suas obras sejam expostas. Quando o evangelho é pregado, a luz do evangelho expõe os nossos erros, os nossos pecados. Mas os que foram transformados por Deus correm para a luz. Eles não se escondem da luz, eles correm para a luz, pois suas obras refletem a obra de Cristo neles. Eles então querem ser iluminados cada vez mais pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. E já no início dessa ministração, eu começo a fazer a primeira pergunta a você. De que lado você está? Da luz ou das trevas?
Você está fugindo da luz ou sendo transformado pela luz de Deus? Pela luz do evangelho puro? Quem vive na mentira foge da verdade, pois a presença de Deus revela o seu pecado. Então essa pessoa quer continuar escondido nas trevas. Quem foi transformado pelo evangelho corre para a luz, porque sabe que sua justiça não vem de si mesmo, mas de Deus. A cruz de Cristo separa aqueles que se agarram ao pecado daqueles que foram quebrantados pela palavra. A cruz de Cristo faz uma divisão. A luz não apenas revela o pecado, mas também oferece redenção. Mas para isso, o pecador precisa vir para a luz. Ele precisa ser iluminado pela luz do Santo Evangelho. E isso significa quebrantamento. Isso significa arrependimento. Isso significa submissão a Cristo. Aqueles que foram iluminados têm essas características: arrependimento, quebrantamento e submissão a Cristo. É por isso que tantos fogem. É por isso que muitos rejeitam a mensagem do Evangelho, porque elas não querem ser quebrantadas pela palavra de Deus, que é o martelo que esmiuça a penha, o martelo que esmiuça a rocha do coração endurecido. Eles não querem isso. Eles não querem se arrepender dos seus pecados. Eles não querem se submeter a Cristo. Não. Eles preferem permanecer na escuridão do que se curvarem diante do Senhor da glória. De qual lado você está? Da luz ou das trevas? Você precisa se posicionar. Pedro, no versículo 5, ele traz uma advertência muito séria. No versículo 5, volte seus olhos para o versículo 5. Ele diz o seguinte: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pedro nos adverte que aqueles que vivem em pecado, aqueles que zombam da fé cristã e aqueles que nos perseguem por causa do nosso estilo de vida piedoso, irão dar contas a Deus. Pedro nos lembra que todo homem prestará contas diante de Deus. Aqueles que hoje zombam dos cristãos, que os perseguem e blasfemam contra a fé, como o apóstolo Pedro descreveu aqui no versículo 4, versículo anterior que nós lemos, blasfemam de vós, aqueles que zombam dos cristãos e que os perseguem, um dia ficarão diante do juiz eterno. E quando isso acontecer, não haverá fuga, não haverá escapatória, não haverá desculpas. O Deus que tudo vê trará cada pensamento, cada palavra, cada ação à luz. Vai tirar todas essas coisas das trevas e colocar nuas e patentes diante de todos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, Hebreus 4, 13, o autor aos Hebreus nos dá um deslumbre sobre essas coisas. Ele diz, Hebreus 4, 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus. Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
O autor aos Hebreus nos lembra de uma verdade solene e inescapável que ninguém consegue escapar. Nada está oculto aos olhos de Deus. Toda a criação está exposta diante dele. E não há pecados secretos. Não há intenções disfarçadas. Não há pensamentos escondidos que ele não veja claramente. Nada está escondido de Deus. Nenhuma palavra sussurrada. Nenhum pensamento oculto. Nenhuma intenção mascarada com cara de piedade escapa aos olhos de Deus. Você pode enganar os seus amigos. Você pode enganar os seus familiares. E até enganar a si mesmo. Mas diante do Deus Todo-Poderoso, tudo está exposto. Não há nada escondido diante dele. No dia do juízo, cada pecado que você tentou esconder será trazido à luz. Cada mentira contada, cada desejo impuro que foi alimentado em segredo, cada ato de rebeldia será revelado diante daquele com quem temos de tratar. É isso que o autor aos Hebreus está falando. Não há escapatório. Não tem como se esconder. Ou você foge para Cristo agora. O momento é agora, enquanto estamos em vida. Ou você foge para Cristo agora, encontrando perdão e redenção através do seu sangue, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ou você enfrentará a justiça divina sem nenhum advogado para te proteger. Você estará diante do juiz eterno. Nesse dia, ele cobrará tudo. Tudo. Exatamente tudo o que foi feito. Em Eclesiastes, capítulo 12, o último capítulo do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 14, Eclesiastes 12, 14, está escrito: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Muitos vivem como se nunca fossem chamados a prestar contas. Como se Deus não tivesse atento. Mas Ele está. Deus está atento a todas as coisas. O juízo já está determinado por Ele. E aqueles que rejeitam a Cristo encararão um tribunal de ira e condenação. O versículo 5, que é esse versículo que nós estamos meditando agora, o juiz está preparado. Volte seus olhos para o versículo 5 novamente. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e mortos. O juiz está preparado e a sua sentença será justa e definitiva. Preste bem atenção nisso. A sentença será justa e definitiva. Não há escapatória do julgamento de Deus. Quando os ímpios blasfemam contra a santidade da igreja, zombam dos cristãos e perseguem a igreja, eles estão, na verdade, desafiando o próprio Deus, que é o Senhor da igreja. E isso não ficará impune. Eles não escaparão do julgamento de Deus. É importante entender que Pedro fala aqui, ele está falando do julgamento final. O julgamento final, do qual não haverá apelação, não haverá contestação ou invalidação do veredicto final.
não há como escapar. Deus, em sua justiça, irá punir os ímpios que se recusam a se arrepender. Pedro nos lembra de uma realidade inescapável. Todo ser humano, do mais poderoso ao mais humilde, terá de se apresentar diante de Deus. Não importa quão influente ou respeitado alguém seja, ele não evitará o dia do juízo, em que dará contas da sua vida diante do juiz eterno, que é Deus, o juiz supremo. Muitos rejeitam essa verdade, se apegando à falsa ideia de que após a morte ainda haverá uma segunda chance. Mas a palavra de Deus é muito clara em Hebreus 9, 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. A condenação, ela é definitiva. Aquele que morrer em seus pecados não encontrará misericórdia diante do tribunal divino. Por isso, o evangelho é pregado agora. É por isso que nós pregamos o santo evangelho. Porque depois da morte, segue o juízo. Depois da morte, não tem como dizer, eu não estou arrependido. Depois da morte, não tem como fazer nada disso. Não tem como se arrepender. O momento do arrependimento é agora, em vida. Aqueles que verdadeiramente creram no Evangelho e se refugiaram em Cristo foram justificados pela fé. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, versículo 1. E não passarão pelo juízo condenatório. Pois como Romanos 8.1 diz, Romanos 8.1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que se refugiam em Cristo, aqueles que se arrependem, que confessam o seu pecado, que deixam o pecado, alcançam a misericórdia de Deus. E a condenação é retirada deles. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. No entanto, todos comparecerão diante de Deus. Os crentes para o tribunal de Cristo. É o que o apóstolo Paulo traz em 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Onde suas obras serão avaliadas e recompensadas. É o momento do galardão. E os incrédulos irão diante do grande trono branco. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Apocalipse, versículo 11 ao 20, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Onde receberão a condenação eterna, o lago de fogo, que é a segunda morte. Diante disso, eu tenho uma aplicação, apenas uma aplicação, nesse versículo 5. Examine a sua própria vida. Essa é a nossa aplicação. Examine a sua própria vida. Se até os ímpios terão de prestar contas, quanto mais nós, que conhecemos a verdade. Estamos vivendo como servos fiéis, como aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não obedecem? Falam que são fiéis. Falam Senhor, Senhor, mas na verdade não obedecem a Deus. Só servem a Deus com a boca, mas não de coração. Um coração transformado. E há uma verdade assustadora nesse capítulo de número 4. E nós vamos ver muitas verdades aqui. Vamos nos aprofundar muito mais sobre o juízo de Deus nesse capítulo 4.
Mas há uma verdade assustadora que eu gostaria de falar para você. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Se você pensa que Deus julgará primeiro os ateus, que ele julgará primeiro os ímpios, os assassinos, os corruptos, você está enganado. Segundo esse mesmo capítulo, você está com a Bíblia aberta? No capítulo 4? Volte os seus olhos para o versículo de número 17 e acompanhe comigo. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O que isso significa? Significa que aqueles que frequentam igrejas, que se dizem cristãos, mas vivem de forma hipócrita, com pecados escondidos, serão os primeiros a enfrentar o juízo de Deus. É isso que o apóstolo Pedro está falando no versículo 17. O juízo de Deus começa pela casa dele. O fato de estar dentro de uma igreja não significa que você está seguro. Deus julgará primeiro aqueles que carregam o seu nome. Ele julgará primeiro aqueles que se dizem cristãos, mas não vivem para a sua glória. Não vivem para agradar a Deus. Dizem que são cristãos, mas vivem uma vida de impiedade, sujeira e hipocrisia. Você está vivendo para a glória de Deus ou vivendo um cristianismo falso? Esse é um alerta que o apóstolo Pedro está trazendo a nós nessa noite. Ouça com atenção. Ninguém escapa do juízo de Deus. Os que zombam de Cristo, os que vivem em pecado sem arrependimento, os que rejeitam o Evangelho, todos comparecerão diante daquele que está preparado para julgar vivos e mortos. É o que o versículo 5 diz. Isso não é uma ameaça vazia. Não é uma ilustração. Não é uma fábula. Isso não é um conto da carochinha. Não. É uma realidade terrível e inevitável. No último dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus, Cristo, é o Senhor. Mas para muitos será tarde demais. Eles clamarão por misericórdia, mas ouvirão as palavras mais assustadoras da Escritura. Você sabe qual é? A palavra mais assustadora da Escritura está em Mateus capítulo 7, versículo 23. Mateus 7, 23. Diz assim: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você pode ignorar essa mensagem hoje. Pode rir. Pode continuar vivendo como se Deus não existisse. Mas saiba disso. Você dará conta da sua vida diante do juiz eterno. E se você não estiver coberto pelo sangue do Cordeiro, se você não tiver sido lavado pela graça de Cristo, então você enfrentará a ira de Deus sozinho.
Portanto, corra para Cristo enquanto há tempo. Arrependa-se dos seus pecados e creia nele. Porque o dia do juízo está chegando e não haverá escapatória para os que rejeitam a verdade de Deus. Essa verdade tão dura que o versículo 5 traz. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e mortos. Versículo 6 traz verdades também muito importantes. Volte seus olhos para o versículo 6. O versículo 6 diz o seguinte: porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Esse versículo 6 é frequentemente mal interpretado como uma referência à pregação pós-morte. Como se os mortos pudessem ouvir a pregação. Mas não é isso que o apóstolo Pedro está ensinando. Pedro não está falando disso, de uma pregação depois da morte, de uma segunda chance de ouvir a mensagem do evangelho no reino dos mortos. Não é isso. Ele se refere aos crentes que já haviam morrido quando essa carta que ele escreveu tinha sido entregue à igreja, tinha sido entregue aos crentes que ela havia sido escrita. Eles ouviram o evangelho enquanto estavam vivos. Creram na mensagem do evangelho e, apesar de terem enfrentado sofrimento, perseguição e até a morte nesse mundo, agora vivem segundo Deus em espírito. Essas palavras são um consolo poderoso para todos os cristãos fiéis. A morte pode tocar o nosso corpo, mas ela jamais poderá destruir a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus. A mensagem aqui, no versículo 6, é clara. A justiça divina prevalecerá. Essa é a verdade que salta no versículo 6. Aqueles que rejeitam o evangelho enfrentarão um juízo sem misericórdia. Mas para aqueles que em vida ouviram a mensagem do evangelho e creram, a morte não é o fim, mas uma transição para a vida eterna. É isso que o apóstolo Pedro quer trazer aqui com essas palavras no versículo 6. Essa é uma chamada urgente para todos nós. Não podemos nos conformar com este mundo. Não podemos ceder à pressão dos ímpios que nos convidam a pecar. Não podemos deixar de proclamar a verdade enquanto ainda há tempo. O juiz já está pronto para julgar. Aqueles que morrem, aqueles que morreram por causa do pecado, ou seja, foram julgados segundo os homens na carne. É isso que o apóstolo Pedro quer trazer. Mas, por meio da fé, vivem agora segundo Deus em espírito. Não devemos nos iludir com ideias de que há uma segunda chance após a morte. É uma ilusão isso. É um falso evangelho isso. Pedro está falando dos que, enquanto vivos, foram tocados pelo evangelho, foram tocados pela luz do evangelho puro. Eles podem ter experimentado a morte física,
mas agora vivem em uma nova realidade. Uma realidade espiritual que transcende a morte, que vai além da morte. Isso significa que a morte física não é o fim para o cristão. Não. A morte não é o fim. Ela é simplesmente a porta de entrada para uma vida eterna com Deus em espírito. Eu tenho algumas aplicações desse versículo 6 para a nossa meditação. Primeira aplicação: a morte não tem a última palavra. Guarde isso no seu coração. A morte não tem a última palavra. Para os cristãos, a morte não é o fim. O que importa é como vivemos em relação a Deus e não a morte física. Devemos, portanto, viver com a esperança da vida eterna que Cristo nos garante através de seu sacrifício. A morte não dá o último veredito, a última palavra. Não. A última palavra é de Deus, que enviou seu Filho para nos resgatar das trevas para o reino da luz. Uma segunda aplicação: o Evangelho é a única esperança de salvação. O Evangelho é a única esperança de salvação. Por isso, nós devemos pregar o Evangelho com urgência. Devemos pregar o Evangelho, pois ele é a única chance para que as pessoas se arrependam antes de enfrentar esse juízo terrível de Deus que eu falei aqui. O Evangelho é a última e única chance dessas pessoas. E a gente vai para a conclusão e a gente encerra. O Evangelho não nos chama ao conforto, mas a uma vida de renúncia e transformação. Primeiro, devemos deixar o pecado para trás. Não controlá-lo, mas matar o pecado na nossa carne. A vida cristã exige mudança radical. Não devemos dar brechas, espaço para o pecado na nossa vida. Devemos cortar o mal pela raiz. Isso é ser radical. Isso é ser extravagante. É cortar o mal pela raiz. Segundo, o mundo nos odiará, porque o nosso estilo de vida confronta os valores do mundo. Mas isso é um sinal de que estamos mais próximos de Cristo. Quando nós temos um estilo de vida moldado pela Sagrada Escritura, e não pelo mundo ao nosso redor que foi corrompido pelo pecado, um mundo de trevas tenebrosas, quando nós vivemos nesse mundo, vivemos vidas piedosas, vivemos não numa sociedade corrompida, mas na nova sociedade, a sociedade do reino de Deus, com os valores do reino de Deus, que foram registrados na Sagrada Escritura, para que andássemos nesse caminho. Então, nos aproximamos cada vez mais do Senhor. E o mundo, inevitavelmente, nos odiará. E por último, Deus é o juiz final de todas as coisas. O julgamento virá para todos. E a nossa missão é viver o Evangelho e proclamá-lo a todas as pessoas ao nosso redor. Para que essas pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos e colegas de trabalho, possam se apresentar diante de Deus com alegria, e não com o temor do juízo, com a alegria da salvação que receberam, porque nós não fomos negligentes, nós pregamos o Evangelho, nós falamos a verdade. E essas pessoas então têm a oportunidade de se arrependerem,
de deixarem o pecado e alcançar a misericórdia de Deus, a salvação que há em Cristo Jesus. A vida cristã exige uma separação do pecado e do mundo. Aprenda isso. A vida cristã não é para ser vivida de qualquer maneira. A vida cristã é para ser vivida e ela exige uma separação do pecado e do mundo. O caminho não é fácil, é um caminho árduo, é um caminho difícil, mas a recompensa eterna é incomparável. A vida eterna é incomparável com essa vida que vivemos. O juiz já decidiu a nossa vitória. Ele já decretou a nossa vitória em Cristo. Vamos, então, viver para Ele, com os olhos fixos na eternidade, e não nesse mundo corrompido. Vamos viver com os olhos na nossa esperança, em Cristo, na salvação que se completará na vida vindoura. E que não teremos mais esse corpo que foi corrompido pelo pecado, mas teremos um corpo glorificado, um corpo transformado, onde não habitará mais a tristeza, não habitará mais o pecado, não habitará mais o rancor, mas viveremos então em plenitude de vida com o nosso Mestre na eternidade, na glória, desfrutando da vida eterna com o Salvador. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai bendito, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de podermos ter contato com o Santo Evangelho, com o Evangelho puro. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado por nos alertar e que devemos viver uma vida justa, santa, pura, diante da Tua presença. Pois agora não fazemos mais parte da sociedade das trevas. Não fazemos mais parte da sociedade que foi corrompida pelo pecado. Mas agora fazemos parte de uma nova sociedade. A sociedade do reino de Deus. Com novos valores, com novas aptidões, com novas vontades, com novos desejos. O desejo de fazer a tua vontade. O desejo de renunciar ao pecado. O desejo de andar em retidão e santidade. Em pureza de vida. E pedimos ao Senhor que nos ajude a viver para a glória do Teu nome, como cristãos genuínos, que vivem o puro Evangelho. Sabemos que essa jornada não será fácil, mas com a ajuda do Senhor, do Teu Espírito Santo, nós estaremos municiados, armados, com a armadura celestial, que nos capacitará com o poder do Teu Espírito Santo para vencer esses obstáculos que se levantam sobre nós, diante de nós. E, através da Sagrada Escritura, poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Poderemos apagar e deixar a influência do mal, do reino das trevas, para viver em santidade, pureza de vida, para vivermos na luz, sem pecados escondidos, sem nada que desagrade o Teu Santo Espírito, mas viver de forma piedosa, justa, santa e agradável ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos assim, para a glória do Teu nome. Esse é o nosso pedido, é a nossa humilde oração que te fazemos em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém.